Noite, mestre. Boa noite. Tudo bom? Como é que você está? Tranquilo, de férias. Férias. Desejar um feliz ano novo aí pro senhor. Que esse ano de 2025 seja um ano abençoado, próspero, de muitas conquistas e vitórias. 2025 já começou bem, né? Já começou ali com o decreto, atualizando os valores da 14133 de dispensa. Ficou Esse ano bom, promete. hein? Promete. Mestre, hoje nossa live sobre a aplicação da Lei 123 de 2006, o Estatuto aí das micro e pequenas empresas. Quero aqui já deixar uma boa noite, agradecer a todos que estão entrando aí, acenando. Muito obrigado pela participação. Professor, eu queria que o senhor fizesse aí, né, que o senhor se apresentasse, o pessoal conhecer o senhor melhor, e aí a gente dá início, né, a nossa live aí sobre a 123 de 2006. Então vamos lá. Aqui ainda é boa tarde, né? 16 horas ainda. Para quem não me conhece, sou o professor Jamil Manasco, especialista em licitações e contratos, formado em Direito, Administração, agora mestrando em Gestão Pública, com ênfase em Direito Administrativo. Sou professor aí há mais de 20 anos de licitações e contratos, passei ali pelos decretos 10024, pelo 5450, né, agora pela 14133, Instrução Normativa 73. Então, venho aí trilhando esse caminho de capacitação na área de licitações e contratos há muito tempo, né? E sempre com foco, formação de pregoeiro, planejamento, gestão e fiscalização de contratos. E a Lei Complementar 123 é um dos temas aí que eu gosto muito de abordar, gosto muito de escrever, tem vários artigos escritos aí sobre a Lei Complementar 123, que vem trazendo aí algumas alterações com a 14133. Então, fica aqui a minha apresentação. Maravilha, maravilha. Queria deixar aqui, né, registrado que é uma honra para mim poder estar fazendo essa live com o senhor. Sou um grande fã dos trabalhos, das palestras, capacitações. Pude acompanhar o senhor aqui no Senacop, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Senacop 2024. Acredito que 2025 vai ser muito bom também, vai ser excelente. A minha apresentação é um pouco menor, é mais curta, estamos iniciando aí. Meu nome é Leandro, eu sou gestor público, formado em processos gerenciais também. Tenho algumas pós dentro da área, né, direito público, estou fazendo compliance agora. E estou há 7 anos atuando nesse mercado. É um mercado, uma área que eu gosto bastante, porque ela traz para a comunidade, para o município, até para o estado, uma transformação. Você tem como transformar aquela região através de licitação. Então, é uma área que eu gosto bastante. Admiro muito, gosto sempre de estar estudando, me aprofundando, e eu digo sempre, as licitações é um oceano. Você sempre vai estar se aprofundando ali, sempre tem mais coisa para aprender e para chegar. Agradecer novamente o pessoal que está entrando, tem bastante gente entrando, estou muito feliz aí com a participação de todos. E, professor, eu gostaria de iniciar aqui, né, com algumas perguntas. Eu queria que o senhor passasse ali uma breve contextualização do tema, né, sobre a Lei 123 de 2006, né, as perspectivas que o senhor enxerga, a forma que o senhor interpreta, né, aquilo que o senhor acha interessante dentro da lei. Bom, a Lei 123, né, a Lei 123/06, é uma evolução, um marco histórico para poder fomentar o mercado local, regional, bem como aquela parcela que muitas das vezes não conseguia participar de licitações, que eram as parcelas das micro e pequenas empresas, incluindo aqui também o MEI. Então, surge aí a Lei Complementar 123 com o objetivo de tentar, muitos dizem, trazer isonomia, né? Para mim é muito mais a questão de equiparação, é trazer ali as mesmas ferramentas para que elas possam participar de igual para igual com as empresas de grande porte. A Lei Complementar 123, quando saiu lá em 2006, carecia de regulamentação, poucos municípios regulamentaram, né? Com o passar do tempo, surge aí a Lei Complementar 147 e torna autoaplicável, ou seja, mesmo que municípios, estados não regulamentassem, nós já poderíamos trazer ali a aplicação imediata dentro das nossas licitações. Ela traz alguns benefícios, né? Em especial na fase de planejamento, quando vocês estão ali montando o processo, é que vocês já vão ditar quais são os benefícios que irão compreender
nessa licitação e também na fase de licitação, como um exemplo, empate ficto, fictício, né, a possibilidade da habilitação postergada, o fornecedor participa com pendência fiscal ou trabalhista e depois nós, enquanto administração, enquanto pregoeiros, agentes de contratação, comissão de contratação, iremos conceder aí um prazo de 5 dias para que eles possam regularizar. Então, a Lei Complementar 123, ela traz um grande marco nas licitações. Até então, a gente não tinha essa equiparação e, com toda certeza, a parcela do mercado, as empresas de grande porte que já tinham mais tempo, tinham maiores possibilidades de ganhar. Então, a ideia da Lei Complementar 123 é equiparar as micro e pequenas empresas com as empresas de grande porte em uma licitação, concedendo aí benefícios, né, para que elas possam fornecer e também prestar serviços aí para a administração pública. Maravilha. Mestre, e o que o senhor acha de interessante, qual foi, dentro dessa lei, a importância para o desenvolvimento econômico? O senhor acha que essa lei ela teve uma importância para o desenvolvimento econômico do país ou não? O que o senhor tem a dizer? Hoje, grande parte das empresas, né, que estão aí sediadas no local, no estado, são empresas de pequeno porte ou microempresas. A partir do momento que eu trago uma lei dessa, eu começo a fomentar o meu mercado local, o meu mercado regional, trazendo ali aquela ideia de geração de emprego, renda, qualificação de mão de obras, alguns tributos ficarão para o estado. Então, é um marco fundamental para trazer o desenvolvimento em específico, né, no seu eixo econômico, mas não só econômico, como social também. Eu até estou terminando um artigo agora junto com a professora Priscila Vieira, com o professor Jander Leal e com o professor Leandro Matsumoto, que a gente vem trazendo, né, esse eixo da sustentabilidade, o eixo econômico e o eixo social para dentro do contexto das contratações públicas. Então, é uma das formas que a gente tem aí de gerar emprego, renda, qualificação de mão de obras. A gente tem aquela possibilidade de fazer licitações regionais, licitações locais. Então, a Lei Complementar 123 traz grandes benefícios aí, até para que essas empresas que são pequenas e que almejam chegar ali a uma empresa de grande porte, para que elas tenham aí essa possibilidade é claro, com a ajudinha do legislador. Maravilha. Maravilha. O senhor falou de um tópico que eu gosto bastante, que está dentro do artigo 48, ali no parágrafo 3º da Lei 123, que é o benefício regional, né? Isso aí é algo que eu gosto bastante, eu acho que deveria ser aí algo muito mais utilizado, porque algumas empresas elas não participam porque elas entendem que não compensa, né? Não compensa ela estar participando ali daquela licitação, porque outras empresas que são de outros estados ou um pouco maiores possuem ali benefício fiscal do estado, né, que às vezes o estado dela ali não traz esse benefício para ela vai acabar perdendo. Então, isso é algo que eu queria muito, né, dentro aqui do estado do Mato Grosso do Sul, né, quando me for oportunizado, obviamente, tratar sobre esse assunto, né, fazer um decreto que poderá ali ser utilizado, esse parágrafo 3º do artigo 48, onde as empresas que são locais ali, né, sediadas ali localmente, ou regionais, dentro daquilo que a gente estabelecer, num valor até 10% da melhor proposta, elas venham ficar com aquela licitação, até para fomentar, né, fomentar o comércio local, igual o senhor já bem disse, e também trazer oportunidades. Aqui nós temos diversas empresas que não participam porque às vezes não conhecem o processo licitatório, às vezes não tem um entendimento, e essa lei em específico ela traz benefícios assim gigantescos, né? Inclusive, gostaria de falar aqui de um em específico também, que deixa eu só pegar ele aqui, o artigo 46. 46 ele diz assim: a MEPP poderá titular de direitos creditários, importe titular de creditados decorrentes de empenhos liquidados por órgãos, né, ou entidades, como União, Estados e municípios, etc., não pagos em até 30 dias, contados da data da liquidação, poderão emitir cédula de crédito microempresarial. O que quer dizer isso? Trazendo um exemplo prático aqui para o pessoal, que às vezes o pessoal lê a lei, mas fica um pouco vago, né? Vou dar um exemplo. Uma gráfica fornece um material com a prefeitura e o pagamento que deveria ser feito
em 10 de janeiro, né, não acontece. Então, chega lá no dia 10 de fevereiro, 30 dias após, não recebeu. A prefeitura ainda não pagou. Essa gráfica ela pode emitir uma cédula de crédito microempresarial no valor correspondente a negociar e negociado em um banco para receber o dinheiro imediatamente. Então, só isso aqui já é um benefício absurdo, né? E eu não vejo muita gente falando, né, sobre esses benefícios. E é importante para o microempreendedor individual, para a microempresa e para a empresa de pequeno porte, essas capacitações, porque muitas das vezes dentro do município ou dentro do estado onde elas estão, não possui essas capacitações e elas ficam sem saber desse direito. Então, isso aqui é um direito que não cabe para porte demais, né, para empresas maiores. Isso aqui é exclusivo para as empresas que estão abaixo ali de 4 milhões e 800. Então, eu acho incrível que dentro do nosso país, né, em 2012 foi feito ali uma média de 25% do PIB, eram dessas empresas menores. Hoje, possivelmente, já está um número maior. Então, dentro do nosso país aqui, a gente tem uma lei que abraça esses menores, né, essas empresas menores, e trazem para elas esses benefícios. O senhor tem algum benefício que o senhor acha também muito importante dentro da Lei 123? Eu quero voltar aqui, né, no comentário do Ribamar e também do Felipe. O Ribamar estava pedindo ali, né? Poderia falar um pouco mais sobre as licitações regionais? Aí o Felipe complementa, né? Em cidades pequenas, licitações com os benefícios é ruim. Ninguém participa, dá fracassada a licitação. Aqui em Machadinho do Oeste, aqui no meu estado de Rondônia, tivemos dificuldade com essa questão. Eu vou pegar os dois pontos e vou fazer aqui um breve resumo. Com relação às licitações regionais, eu tenho que analisar como que foi regulamentado. Porque a gente tem duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de trazer esse benefício regional como uma margem de preferência, ou seja, para as empresas que são da minha região, para as empresas que são do meu município, eu pago até 10% mais caro para fomentar o mercado, ou eu posso transformar esse direito num direito de preferência. Direito de preferência, segundo a 14133, implica necessariamente que essas microempresas ou empresas de pequeno porte que participam da licitação, que estão nessa diferença aí de 10% por serem regionais, né, ou locais, essas empresas serão convocadas a cobrir o primeiro colocado. Muitas das vezes, esses 10% aqui, Leandro, muitas das vezes esses 10% aqui é a margem de lucro da empresa, né, da microempresa. E fica assim, que eu tenho benefício, mas se eu utilizar o benefício, eu vou ser prejudicado enquanto MF do PP. Então a gente precisa de lucro. Nós temos duas possibilidades: transformar esse benefício local ou regional, ele como se fosse um direito de preferência, pagando mais caro, até 10% mais caro para fomentar o meu mercado local e o meu mercado regional. E eu tenho também a possibilidade de utilizar como está na lei. A lei traz para a gente, Leandro, ela traz não uma margem de preferência, mas um direito de preferência. Então, a ideia é que a gente tenha um super benefício. Porque na mesma licitação pode ocorrer de participar uma empresa de grande porte, uma microempresa de outro estado e uma microempresa do meu estado, do meu município. Por que é um super benefício? Porque essas microempresas, essas empresas de pequeno porte, sediadas local e regional, elas vão se sobrepor ao direito das outras MS, 5%, que a gente chama de impacto fictício, né? E elas terão que cobrir, ou então nós iremos pagar até 10% mais caro para fomentar. Outro ponto que eu acho de importância trazer aqui para vocês é a questão da licitação regional. A gente tem visto muitas licitações hoje na qual só podem participar do pregão, só podem participar, o exemplo da concorrência, as empresas que são daquele município ou daquela região. Para mim, eu tenho minhas ressalvas com relação a isso. Por quê? Eu começo a gerar uma coisa que a gente chama na economia de bolha econômica. Essas empresas que são do município, que são do meu estado, começam a ditar o valor de mercado. Então, eu sou extremamente favorável a trazer esse benefício local e regional, desde que, né, eu traga com aquela ideia de direito ou de margem de preferência. É claro que a gente tem alguns pré-julgados, exemplo, o Paraná tem pré-julgado dizendo que eu posso, exemplo, sou de um município lá do Paraná, eu posso fazer licitações só para aquele município, mas aquele pré-julgado só vale para aquele estado. Então é algo que a gente precisa entender. Se eu não tenho nenhum pré-julgado, mas eu tenho um regulamento próprio
trazendo essa possibilidade, então o que vale é o meu regulamento. Agora vejam que a lei traz um direito de preferência e não uma margem de preferência. E a lei, em nenhum momento, ela fala assim, ó, Leandro, a gente só vai fazer, só vai participar da licitação aí de Campo Grande somente as empresas que são de Campo Grande. Para que isso aconteça, há exatamente a necessidade de se fazer essa regulamentação. Com relação a essas licitações exclusivas para MEPP, como o Felipe trouxe, um dos primeiros pontos que a gente precisa entender é que na fase preparatória, na fase de planejamento, vocês terão que ir ao mercado e verificar se tem no mínimo 3 MEs aptas a participar de licitação. Mas muitas das vezes, o que acontece, Leandro? Essas empresas até são aptas, mas elas não participam. Sim. Então é algo que a gente precisa analisar. Muitos alunos sempre me questionam, né? Professor, qual seria o melhor meio, né, de verificar isso? Pessoal, quem cuida das MEs, das EPPs e das MEIs é o Sebrae. Então, se eu tenho uma dúvida ali, vou no Sebrae. Ou então, na minha própria, aquele procedimento que a gente tem que ir, né, ao mercado para verificar, nesse momento é que a gente precisa detectar. Se eu não tenho nenhuma ME, nenhuma EPP, não tenho no mínimo 3 ali, que possam participar da minha licitação, eu pulo automaticamente para o artigo 49 e eu justifico. Eu não aplico benefício porque eu não tenho no mínimo 3 MEs e EPPs. No presencial é muito mais fácil, porque a gente tem aquele gatilho, né? A gente coloca no edital, não havendo as MEs e EPPs, poderão participar outras empresas que apresentarem propostas ali. Mas é claro que tudo isso precisa estar bem estabelecido no edital de vocês. Um dos pontos que eu gosto sempre de ressaltar, Leandro, aqui, é que esses benefícios, eles não são facultativos, né? O único benefício que a gente tem que é facultativo é a questão da subcontratação. Agora, até 80 mil, o item obrigatoriamente deverá ser com as MEs e EPPs. Acima de 80 mil, aí eu tenho mais uma condicionante. Eu preciso verificar se aquele bem é divisível. Se o bem for divisível, eu ainda preciso aplicar uma cota reservada de até 25%. Que segundo agora o artigo 4 da 14133, essa cota de 25% não pode ultrapassar 4 milhões e 800. Fica limitado, verdade. Maravilha, mestre. Dentro disso que o senhor trouxe, esse em específico, eu queria trazer aqui para o pessoal, né, para explicar um pouco o que são esses bens divisíveis. Esses bens divisíveis são aqueles bens que você pode reservar 25% e você não vai perder dentro do objeto da licitação, dentro daquilo que você está contratando, a economia, né? O objeto em si. Então, exemplos: material didático, caneta, resma, material de expediente, material de limpeza. Aqui, Leandro, é o exemplo que está no livro do professor Rony Charles, né? Que ele pegou de um artigo que eu escrevi junto com a professora Simone Zanotello. A gente trouxe como modelo cadeiras, né? Vamos supor, eu vou comprar 100 cadeiras a R$1.000 cada uma, 100 mil. Aqui fica até mais fácil de fazer o cálculo, né? Fica até mais fácil fazer o cálculo. Se eu tenho 100 cadeiras a R$1.000, o que ultrapassou 80 mil? 20. 20 corresponde a 20%. Então, o que a gente vai ter nessa licitação? A gente vai ter, do mesmo item, o desmembramento. Eu tenho um item de ampla participação, onde todos poderão participar, incluindo as MEs e EPPs com seus benefícios. E eu tenho ali uma cota de 20%, que a lei traz para vocês até 25%, aonde será exclusiva para MEPP. Ou seja, nessa parcela que eu reservei do bem divisível, somente as MEs e EPPs poderão participar. Agora, isso não implica dizer, Leandro, que ela não possa ganhar as duas. Ela pode ganhar a cota reservada e ela pode ganhar também a cota principal ou a de ampla participação. Ganhando a de ampla participação e a reservada, nós teremos que verificar qual é o valor, né? E a microempresa ou a empresa de pequeno porte obrigatoriamente deverá fazer o menor valor entre eles. Então, isso é uma obrigatoriedade, tá? Tem muita gente que foge, né? Da aplicação da cota reservada de até 25%, mas só lembrando, como é obrigatório, tudo que é obrigatório na lei complementar que eu não faço, eu preciso justificar. E a justificativa para não aplicação, essa justificativa vocês irão buscar efetivamente lá dentro do artigo 48, né? Do artigo 48, ou é o 49, da Lei Complementar 123, que vem trazendo as hipóteses, né? Aí ela traz, primeira hipótese,
né? Se não houver, no mínimo, 3 fornecedores enquadrados como MEPP, local, regional. Então, eu preciso, na fase de planejamento, detectar isso aqui. Segundo, nos casos de dispensa de licitação, a lei complementar não foi alterada, né? Então, ela continua dizendo ali, artigo 24, 25 da 866. Aí a gente precisa fazer uma atualização para 14.133, artigo 74 e artigo 75. E traz a exceção, exceto o artigo 75, 1 e 2, dispensa por valor econômico, que preferencialmente vocês terão que fazer exclusivo com o MEPP. Quando eu digo que é preferencial, Leandro, eu estou dizendo que se eu não fizer, eu vou ter que justificar, né? Então, toda vez que o legislador traz para vocês aquela ideia de preferência, é o que ele quer que vocês façam. Mas se vocês não fizerem, vocês terão que justificar. E lá embaixo ele traz também quando causar prejuízo, né, para a administração. Um exemplo, lancei a minha primeira dispensa. Minha primeira dispensa, né, o meu primeiro pregão ali, exclusivo para a MEPP. Não apareceu ninguém. Consequentemente, se eu fizer o segundo, também não vai aparecer ninguém. Então, eu já posso justificar e colocar ele para ampla participação. Então, o artigo 49 vai trazer para vocês a justificativa da não aplicação da Lei Complementar 123. E só lembrando, a aplicação da Lei Complementar 123, mesmo que não esteja ali o exemplo do empate fictício, né, da habilitação postergada, mesmo que não esteja no edital de vocês, mas se tiver dentro daquele limite de enquadramento, as MS e EPPs poderão impugnar para alterar o edital. E se vocês não alterarem, dentro da própria sessão, né, se vocês tiverem esquecido algo do tipo, vocês terão que aplicar. Por quê? Porque é obrigatório, não é facultativo. É verdade, o item é obrigatório. O Ribamar está perguntando aqui, professor, a cota reservada tem de fechar no mesmo valor do item aberto, sendo fornecedor diferente? A resposta é não. Por quê, Ribamar? Pode acontecer de uma empresa de grande porte ganhar, um exemplo, o item a 100 e a microempresa ganhar 95. Nós, como bons pregoeiros, como bons agentes de contratação, tentaremos negociar. Mas o que a gente precisa entender é que esses são itens autônomos. Então, tem a possibilidade da empresa de grande porte ganhar 100 mil, meu estimado era 120, um exemplo, e a microempresa ganhar 95. Nós teremos aqui, se gerar contratos distintos, 2 contratos, se gerar empenho, 2 empenhos distintos, e a gente ainda tem um diferencial. A Lei Complementar 123 vai dizer para vocês que a cota reservada, como é com o MEPP, é ela que vocês terão que dar preferência. É ela que vocês terão que dar preferência. Maravilha. Professor, no artigo 4º ali da 14133, igual o senhor já mencionou, no parágrafo 2º ali, ele diz assim, os benefícios são restritos a microempresas e empresas de pequeno porte que no ano da licitação não tenham firmado contratos com valores totais superiores ao limite da receita bruta para a EPP. O órgão público deverá exigir isso. O órgão público deverá exigir o cumprimento desse limite. Sim. Né? Então, aqui, quando... Tem uma coisa aqui, Leandro, que a lei só fala assim, ó, contratos firmados com a administração pública. Né? Ainda tem esse diferencial, contratos firmados com a administração pública. Então, o que acontece? Vamos supor, a empresa já tem ali, eu até brinco, né? A gente chamava isso aqui de declaração de contratos assumidos com a administração pública. Então, o que a gente faz? A gente verifica os contratos que ela firmou, verifica se não ultrapassou 4 milhões e 800 para poder aplicar o benefício. Ultrapassou 4 milhões e 800, que é o limite ali da empresa de pequeno porte, ultrapassou esses 4 milhões e 800, a microempresa e a empresa de pequeno porte, ela participa da licitação, só que ela participa da licitação sem os benefícios das MES-EPPs, da Lei Complementar 123. Então, ela pode participar da licitação, só que ela não vai ter o direito do empate ficto, não vai ter o direito da habilitação postergada. Por quê? Porque ela, a partir do momento que ela ultrapassa 4 milhões e 800 em contratos assumidos, mesmo que ela ainda não tenha executado, ela já não goza mais desse benefício. Ela participa como se qualquer empresa fosse. Então, a Lei Complementar 123 não aplica. Aí a própria lei diz que o fornecedor é que deverá apresentar para a administração essa declaração. Só que a gente tem alguns problemas aqui, né? Quando ele fala no artigo 4º que contratos assumidos para a administração, só que a microempresa não trabalha só para a administração pública. Trabalha também para a empresa privada. E a vida é simples, né? Não ultrapassou.
Bateu 4.800.000. Não ultrapassou 20%, o desenquadramento é no ano subsequente. Ultrapassou os 20%, o desenquadramento é no mês. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E muitas das vezes, quem trabalha com licitações e contratos, que a gente chama de aplicador do direito, né? Quem trabalha com licitações e contratos, muitas das vezes não tem o cuidado de observar e também de ter aquela ideia de buscar outras legislações que não são só a 14133. Então, nesse caso aqui, quem vai ser pregoeiro, quem vai ser agente de contratação, obrigatoriamente precisa entender e precisa saber da 14133. O professor Rafael aqui, ó, ele está dizendo, nesse caso, se ela declarar ME e tiver ultrapassado esse limite de contratos, cabe sanção por falsa declaração? Aqui, além das sanções, ainda é um crime, né, pessoal? Então, ela vai responder ali um processo administrativo sancionatório. E além do processo administrativo sancionatório, a gente ainda tem a esfera penal. Então, são pontos que a gente precisa analisar. E, administrativamente falando, ali na condução do certame, ela apresentou. É uma declaração falsa, mesmo que ela não goze do benefício, já está cometendo uma irregularidade, já está cometendo um crime. Né? O simples fato de apresentar a declaração como ME, como EPP, não sendo, já é suficiente para que essa empresa venha sofrer as sanções legais previstas ali na 1433. Na IN 72, 2017, se não me falo a memória, lá especificamente na parte de demo, lá de dedicação exclusiva de mão de obra, tem esse modelo de declaração lá, eu já participei de uma, e aí ele pede para você fazer uma declaração de contratos firmados. Né? E aí eu acho que ela pegou isso aí, né, aproveitou essa questão e trouxe também para as MEs e EPPs, trazendo esses compromissos que, porventura, já tiveram, né? Que aí ali você vai colocar... Agora, a gente também tem alguns problemas aqui, né, Leandro? Às vezes ela firma o contrato, mas não executa. Assinou o contrato, mas não teve a ordem de fornecimento. Não teve a ordem de execução. Aí vai ser prejudicado. Eu comprometo ali os benefícios da MEPP, sendo que ela não executou. E muitas das vezes isso acontece. Né? Na administração isso é comum. O cara ganha a licitação, né? Ganhou a licitação, firmou o contrato, mas não veio a ordem de execução, não veio a ordem de fornecimento. Ele está E muita gente pergunta. Tem muita gente que pergunta ainda assim, Leandro, e a questão da ata de registro de preço? Pessoal, a ata de registro de preço não é contrato firmado, tá? Ali não tem nem força de contrato, porque eu não tenho ali a obrigação bilateral. Eu só tenho a obrigação do fornecedor. Agora, a partir do momento que é gerenciado aquele saldo, aquele quantitativo, e aquilo gera um contrato, aí já entra ali no cálculo para poder computar esse limite aí de 4.800.000. Diga-se de passagem, limite esse de enquadramento como EPP, né? ME até 360. Né? 360, acima de 360 até 4.800.000 é o enquadramento da empresa de pequeno porte. E é igual o senhor falou, infelizmente acontece deles terem esse prejuízo, né? De ter ali já participado de outras situações. Por isso que até planejamento é importante, tanto para o órgão quanto para o fornecedor, e é bom a gente deixar claro isso, porque se o fornecedor está visando ali participar de vários processos licitatórios, ele precisa se cuidar. Porque a partir do momento que aquilo ali, aqueles valores estimados extrapolarem o limite dele, as outras licitações ele vai participar sem benefício. E às vezes ali 1 ou 2, 3 ou mais processos ainda nem começou a fazer a solicitação do serviço e ele sai prejudicado. Então, licitação não é só ter a oportunidade, eu vendo isso aqui, eu vou participar. Se planejem, se organizem, porque cada vez mais as licitações estão ficando complexas a um ponto de legalidade excelente, né, no nível excelente, mas garantindo direito para todos. A administração, eu acho a administração assim, bem justa, melhorou bastante nessa questão agora do SRP, igual o senhor falou, que antes o pessoal fazia o SRP ali, não, vou fazer estimado ali 1 milhão e vou pedir 100 mil. Né? Antes acontecia muito isso. Hoje não, hoje você já tem uma previsibilidade ali do quanto você vai pedir. Mas igual o senhor falou, a ata não é contrato. Né? Então caberia até para o fornecedor que participou de SRP não traduzir dentro dessa declaração aqui, dentro, né, do que ele ganhou ali de ata, colocar como contrato. Agora nós, ficou essa praxe.
Agora, nós, enquanto administração, também precisamos diligenciar, né, Leandro? Diligenciar. Ele apresenta a declaração, a gente precisa diligenciar. Porque a única coisa que a lei pede é essa declaração, autodeclaração, né, que ele vai apresentar para vocês. Agora, se o PNCP estivesse funcionando 100%, a gente conseguiria entrar dentro do PNCP e verificar. Só que hoje, né, a gente ainda tem uns municípios até 20